ossos. Espiritismo produz fanáticos, é uma seita, tão somente, para angariar prosélitos, mas que não visa bem algum temporal ou espiritual. Por que dizem assim os homens? Porque, infelizmente, no seio do espiritismo, crentes aqui se afastam da linha do bem viver, traçada por Jesus. Se o espírita tivesse por norma a sentença da fora da caridade não há salvação, se o espírita tivesse por divisa fazer o bem sem olhar a quem, se o espírita pusesse toda a sua crença, toda a sua fé, no mandamento sagrado do Divino Mestre, amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, o espírita não cuidaria do mal. O mal deixaria de existir para ele, porque, quando tivesse de praticar uma ação que não fosse digna, a sua fé imediatamente lhe faria sentir o perigo dessa realização. E, quando essa realização partisse de outrem, quando o pensamento mau de alguém, numa realização impura, viesse ferir a sua pessoa, ele diria: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, tal qual fez o Divino Mestre, no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim, pois, meus amigos, quando se diz que Espiritismo tem ganho grande quantidade de almas para Deus, quando se fala que a revelação espírita avassala quase todo o orbe terreno, diz-se em parte uma verdade, mas, se vós fordes contar a dedo cada espírita que abraça a fé dentro dos moldes do Evangelho cristão, bem poucos haveis de achar. Bem poucos. Porque, deixar o seu interesse pessoal para colocar o interesse da doutrina à frente, nem todos estão dispostos a fazer, deixar a sua própria pessoa, para cuidar dos outros, bem poucos o sabem fazer. E assim, meus amigos, essa doutrina excelsa, essa doutrina de paz, de fraternidade, de luz, de grandeza, de espiritualidade, de vantagens para o espírito, sente-se oprimida, acanhada, porque cada um dentro do seu cérebro quer manobrar a seu bel prazer. Enquanto a orientação não partir inteira do alto, enquanto houver pensamento outro substituindo o pensamento divino, a obra será sempre imperfeita, porque, mais uma vez sente-se a palavra do Divino Mestre: a casa edificada sobre a areia ruirá, virá o vento, sobrevirão as tempestades e ela não resistirá. Enquanto que, a casa edificada sobre a rocha, não ruirá, poderão vir os ventos, poderão sobrevir as tempestades, ela permanecerá firme porque está sobre a rocha. Assim Espiritismo. Espiritismo que assenta sobre a doutrina do Cristo, é Espiritismo inamovível, é Espiritismo irredutível, é Espiritismo santificador, é Espiritismo redentor, é Espiritismo regenerador, é enfim, a verdadeira orientação espiritual. Enquanto que o Espiritismo fora do Cristo, é o mesmo que soltar cordeiros em uma floresta de lobos, eles não poderão se defender. Os lobos virão e despedaçá-lo-ão. E acabarão com eles. E nenhum só sobreviverá. Porque o lobo é voraz, o lobo é terrível, o lobo é a insaciável fera da floresta, o maior inimigo da ovelha. Assim, meus amigos, vós deveis compreender, se sois espíritas confiantes na palavra do Mestre, o farol da salvação está aceso, apontando o caminho a seguir. Se vós sois espíritas, frequentadores de sessões ocultas, de sessões onde não se louva a palavra de Deus, onde não se cogita da fiscalização do pensamento, onde não se cogita da finalidade do próprio eu, vós sois como os cordeiros em uma floresta sombria, onde o rei das selvas vos fará em pedaços. Guardai-vos, pois. Que vos fique o aviso, fora de Jesus não pode haver espiritismo são. Deus vos guarde. Sarto. Conselho animador. Amigos, paz. O trabalho espírita progride. Ele vai tomando incremento por toda parte na Terra. A sua orientação, porém, nem sempre é igual. Há necessidade, em certo sentido, de uma tal ou qual uniformidade na prática das sessões de espiritismo. Os médiuns realmente dotados da vontade de prestar o seu trabalho com gosto,
com dedicação à mediunidade, devem se aplicar a ele de uma maneira positiva, sem constrangimento, sem espera de recompensa, e, tão somente, pelo prazer de servir a Deus. Os médiuns do passe, igualmente consagrados ao trabalho do Senhor, não devem aceitar a sua responsabilidade sem fazer a prece de início, para que o seu espírito protetor no momento do passe os possa assistir. E assistência? Que se espera do ouvinte? Que se espera do crente espírita, contínuo assistente dos trabalhos de caridade? Que o seu pensamento colabore com a direção da mesa, no sentido de beneficiar a alma comunicante. A certa ordem de espíritos, vós tendes tido subejas provas, que não compreendem ainda o seu estado de consciência, o seu estado incorpóreo, não compreendem ainda o mundo onde vivem, querem viver entre humanos, tal qual como se fossem ainda humanos. Para essa classe de espíritos, é preciso uma prece mental no sentido de um esclarecimento pronto, a fim de saírem fora dessa perturbação em que se encontram, e compreendam que são perfeitamente vivos, vivos sem corpo, porque aquele corpo presente é do médium, vivos em espírito pela manifestação do seu próprio pensamento. Até a assistência tem grandes responsabilidades nesse trabalho. É aconselhável, pois, que o crente espírita, assistente das sessões, nunca nelas penetre, sem fazer a sua prece mental, não obstante a prece coletiva, suplicando para os espíritos manifestantes a graça do alto, no sentido de terem a mente aberta, para a compreensão das palavras eternas. Outra ordem de assunto, que vem a ser, nós estamos em uma casa de caridade espírita. O testemunho de espiritismo nesta casa é notável, é verdadeiro, e não merece louvor, porque, quando se cumpre um dever, o benefício é daquele que o cumpre. É escusado louvores para aqueles que cumprem os seus deveres, tendo o prazer de o fazer. É bom, no entanto, dizer que não deve descuidar das necessidades desta casa. Não me foi pedida esta propaganda, mas eu voluntariamente me ofereci para fazê-la, porque se o pão espiritual custa, tão somente, o pedi e dar-se-vos-á, o bate se vos abrirá, o pão material não custa somente a palavra, custa o esforço, custa o óbolo, custa o dinheiro, custa o trabalho. Até aqui, até o presente, esse pão não tem sido insuficiente nesta casa, bem ao contrário, graças à bondade de Deus, e à boa vontade dos humanos, esta casa tem progredido e há abundância em sua despensa. Convém, porém, de todas as vezes que se agita um movimento dentro do asilo, não sejam 3 ou 4 pessoas que se ponham à frente. Vede, o número de sócios, podia ser duplicado até, porque não é tão grande. As festas agitadas, com o fim de provocar recursos para a alimentação das crianças, para suas despesas, para o seu vestuário, para sua manutenção, são os meios de que lança a mão o corpo das cooperadoras, para auxiliar a diretoria no cumprimento dos seus deveres, das suas responsabilidades. Vede, pois, meus amigos, que não é em vão que viemos chamar a vossa atenção para esses pontos essenciais. De graça recebeis a benção que vem do além, de graça recebeis o pão espiritual que Deus vos dá, auxiliai, portanto, com a vossa boa vontade, com o vosso esforço, com o vosso trabalho honesto, com a vossa caridade, a manutenção do asilo espírita João Evangelista, cuja finalidade é nobre, cuja finalidade é elevada, cuja finalidade visa preparar almas para Jesus. As crianças aí estão, fortes, sadias, satisfeitas, sem a preocupação dos adultos, porque são infantis. Mas os homens têm responsabilidades sobre elas, e devem velar, para que nada lhes falte, para que, enfim, a diretoria desta casa não se veja mais tarde, na dificuldade, na condição de talvez abrir mãos. Não devo concluir a frase, nunca chegará a essa condição. Deus moverá os crentes espíritas, Deus moverá os homens em favor do asilo espírita João Evangelista. Bem ao contrário, a minha palavra deve ser coragem, avante,
dedicação. A seara é muito grande. É tempo. Os teus obreiros são reduzidos, mas a palavra é que, assim mesmo reduzidos, sejam fortes, sejam trabalhadores. Até. José Dácio. A órbita dos destinos. Meus amigos e meus irmãos, no espaço infinito tudo é harmonia, tudo é paz. Nos mundos felizes tudo é glória e luz. Deus fez todas as coisas com peso, medida, com sabedoria e misericórdia. O mundo em que habitais não foge a esta regra. Muito embora toda a aparência seja contrária ao que venho afirmar, vós precisais saber, meus caros irmãos, que muitas vezes aquilo que parece uma nota desarmoniosa num conjunto perfeito, é a compensação, é a concorrente, para o equilíbrio das coisas. O mal que às vezes se apresenta de uma maneira tão positiva na vida do homem, fazendo julgar com desacerto, é nada mais, nada menos, do que a expiação do pecado de outra era, por parte daqueles que desejam passar por suas provas. Parece mal ver padecer alguém na alma ou no corpo, de uma maneira que classificamos injusta. Mas a verdade é que, no cadinho daquela prova em que ele passa mal, uma alma se prepara, pelo crisol do sofrimento, para obter a sua reabilitação, a sua regeneração, a sua salvação. Assim, meus amigos, tudo é harmonia no espaço, porque nada está fora do seu lugar. No espaço infinito nada ocupa o lugar que não lhe pertence. Cada coisa está na órbita traçada pelo seu próprio destino, para viver no meio que lhe é próprio. E não penseis que isso é um fatalismo, da maneira por que o homem entende fatalidade. Não. É fatalismo, sim, no sentido que nós entendemos, que cada um preparou aquele lugar e que, por consequência lógica, não poderá ocupar outro. Eis porque nós procuramos edificar o espírito do homem nas leis da filosofia e da moral, para que bebam esses conhecimentos profundos, que são como o leite espiritual para as suas almas, que as possam fortificar suficientemente, para que conquistem um lugar melhor, mais apropriado para a sua evolução. Aquele que não cuida do seu espírito, que não cogita desse alimento que o tonifica, não prepara para si um lugar, que futuramente lhe possa dar satisfação, pelo dever cumprido. Ele se verá colocado abaixo daquele nível que esperou ocupar no espaço, e pasmará de ver que outros, que ele supôs mais atrasados na vida espiritual, passam além da sua classificação. Tudo no espaço obedece à lei dos destinos, tudo no espaço é harmônico, uniforme e verdadeiro. Aqui na Terra, quantas vezes o indivíduo enche o fundo da sua alma de sentimentos perversos, odientos, contra seus irmãos. E eles têm a máscara da hipocrisia, e eles têm essa afabilidade que o mundo aceita tão bem e que nós descobrimos, imediatamente. Esse indivíduo vai ter no além, um lugar ínfimo, um lugar que ele procurou, sendo notável a diferença da sua própria personalidade e a daquele outro a quem ele rebaixou na vida terrena. Pobres coitados, esfarrapados, mendigos, doentes, humildes, sem consideração alguma por parte dos sábios da terra, quantos se encontram no além em colocação harmônica com o moral do seu espírito? Os andrajos, a pobreza, a falta de fortuna, a miséria, digamos, em que viviam, tudo isso pertence ao corpo e fica na terra. Mas a alma que aprendeu, à custa daqueles farrapos, a viver limpa, essa no além subirá e fará parte do cortejo harmônico dos seres que sabem amar a Deus e que foram humildes na terra. O orgulhoso, aquele que era cheio de si, cheio de vontades, prepotente, absorvente, não enxergando o humilde que lhe batia à porta, e, muitas vezes, não lhe permitindo sentar-se em sua presença, esse encontrará no além um lugar que preparou. E, quando o mendigo lhe passar à frente, e for levado pelos seus guias, modesta e humildemente, para o lugar que lhe compete, ele pasmará de admiração. Mas não poderá dizer, desce, desce, porque és menor, compete-me a mim subir. Não poderá dizer,
Tão somente se submeterá à inflexibilidade do seu destino, traçado pela sua própria vontade, pelo seu capricho, pelo seu indomável egoísmo e orgulho. São explicações, meus amigos, que vêm para vos dizer que não há para Deus desigualdade entre seus filhos. Todos são amados, todos são queridos, mas obedecendo à lei harmônica que rege o plano infinito. Um não poderá ocupar o lugar do outro. Cada um viverá dentro da órbita que traçou pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pela sua conduta, e não poderá infringir essa órbita, a menos que, em sucessivas vindas ao planeta, o seu espírito só pratique atos de caridade, de justiça, e destrua todas aquelas falhas que mancharam o seu caráter. Depois de tudo isso, como poderá o homem dizer não é bela a doutrina do Espiritismo? Depois de tudo isso, como poderá o homem dizer que não compreende o plano de vida eterna, a injustiça que vê entre os humanos, a desigualdade? Como poderá o homem negar-se a compreender a justiça indefectível desse plano traçado pelo próprio Criador? Meus irmãos, coragem! Para vós, humildes, que verteis as vossas lágrimas em silêncio, que cogitais de minorar a má sorte do vosso próximo, antes de olhardes para a vossa, vós que quereis socorrer os fracos, vós que amais a Deus e que testemunhais o vosso amor pelos atos de caridade, vós que sois como a violeta que perfuma o lugar em que se encontra, sem que o olhar humano divise aonde está plantada, sabei que assim também brilhará a vossa fé diante de Deus. Glória seja dada a Deus nas alturas e paz seja concedida a todos os seres de boa vontade. Bianca. O verdadeiro saber. Meus amigos, meus irmãos, luz conceda a Deus aos vossos espíritos. Para compreender as grandezas do espaço infinito é necessário ao homem aperfeiçoar a sua inteligência na cultura desse estudo primoroso, edificante, que é a ciência do infinito. Os homens de talento, os homens de estudo, circunscrevem toda a sua ambição às ciências materiais e não querem saber do que se passa no além, nesse mundo onde os espíritos ingressarão forçosamente, e não querem se preparar para essa vida segura, onde hão de penetrar sem luz, podendo entrar como em claro dia. Não é possível atrair mais fortemente a ciência humana para esse campo de exploração, do que nós temos procurado fazer. Todo o esforço tem sido despendido para chamar a atenção do homem para a ciência da alma, bem mais profunda do que a ciência do corpo. Tudo se tem feito. Tentativas de toda a espécie, por intuições, por manifestações ostensivas, nada se tem conseguido. Um ou outro, se vai dedicando ao campo da ciência que ele chama oculta. E assim vão indo, até que desistem. Não querem prosseguir. No entanto, esse estudo lhes reservaria um saber profundo e eles, de descoberta em descoberta, chegariam a compreender o porquê da vida e lucraria muito mais do que o fazem, até mesmo em relação à ciência material, porque se acham tão intimamente ligados esses dois estudos, o da matéria e o do espaço, que, para compreender a matéria mais facilmente, seria necessário compreender o espírito. E desde o momento em que eles negam o espírito e compreendem a matéria, fracassam, erram, faltando-lhes o principal elemento, e ficam a se debater na noite escura da ignorância, sem encontrarem saída, e desistem. A ciência espírita nada tem a temer da ciência material. Os homens doutos nada têm a recear, ela se oferece e dá gratuitamente aquilo que lhe pedem, mas eles receiam, fogem, recuam. A ciência espiritual, meus amigos, bem o disse o Divino Mestre quando palmilhou o chão que vós hoje palmilhais, Deus deu sabedoria aos pequeninos e ocultou aos grandes. Os pequeninos acham tão fácil. Eles não têm a ciência do mudo, eles têm o amor de Deus em seu coração. Eles procuram aurir nessa fonte de vida a necessidade palpitante de uma instrução segura, de uma fé abrasadora, de uma consciência eterna. E o coitadinho do humilde, espezinhado na terra pelos sábios, pelos doutos, volve-se para Jesus e diz: Meu Deus, a ciência és tu.
Dá-me um pouco do teu saber, volve os teus olhos para mim e mata essa sede que me devora de conhecimento, de vontade de conhecer-te melhor. Prepara-me, Senhor. E no fluido santo que Deus derrama sobre essa criatura, dessa resposta para a sua vida, para a sua interrogação. Os sábios, meus amigos, tratam as coisas sobrenaturais, como eles dizem, como coisas mitológicas. São mitos, são suposições ideais. Fanatismo de alguns, e desvario de muitos. Os médiuns são tidos como criaturas que desprezam as coisas mundanas para se entregarem a cogitações que nenhum resultado têm. Como se enganam? Os médiuns conscientes deixam os sábios da terra, estupidamente repousando sobre a matéria, e vão, na sua humildade, na sua ignorância, procurar o saber na fonte de onde ele emana. Os médiuns transportam-se e vão beber na fonte das águas vivas o sustento espiritual para o conforto das dores causadas pela maldade humana. Os médiuns vão buscar lá em cima o pão espiritual que os alenta e conforta, quando o corpo cansado verga sob o peso do sofrimento. Enquanto que eles, os sábios, muitas vezes se entregam ao desespero e vão parar na noite do suicídio. Quantas vezes, homens de talento, de preparo, de ilustração, não encontram a solução para um problema simples, que o rústico responde com a maior facilidade. Por quê? Porque este tem fé, porque este sente a voz de Deus no tumultuar dos ventos, porque este escuta a voz de Deus na vaga do oceano a quebrar-se sobre as praias, porque este conhece o poder de Deus no canto mavioso dos pássaros ao romper do dia, porque este conhece que há um Deus que sustenta os astros na imensidade, não permitindo que, rolando no espaço, se desviem uma linha sequer da órbita que ali traçou. Os sábios respondem que são leis da natureza, e nós lhe perguntamos, quem é a natureza? A natureza é, e a interrogação permanece de pé. Meus amigos, não vos iludais. A vida melhor, a vida consciente, a vida procurada, a vida infinita, eterna, e a vida do espaço, nesse além iluminado que um dia será vosso, como hoje é meu. A vida é esse mundo infinito que está sobre a vossa cabeça e sob os vossos pés, prova da onipotência de Deus Criador. A vida é o amor de Jesus, manifestado desde a infância, desde o berço em que nasceu, até a cruz do Calvário. A vida é o perdão que vós sentis dentro da vossa alma, todas as vezes que dizeis, meu Deus perdoa-me, que pequei. A vida é a certeza de ser feliz um dia, é o amor do que é bom, é o bem sem espera de recompensa. A vida, está diante de vós, esta obra que, em timoratos, vós resolvestes realizar à custa de tantos sacrifícios, de tanta injustiça, de tantos absurdos, fora de tempo. A vida é a caridade que Deus dispensa aos espíritos, e essas criaturas sofredoras que batem às vossas portas, em busca de esmola para as suas almas. A vida é o verdadeiro amor de Deus. A vida, enfim, é a solidariedade fraterna que existe em todos os mundos e que vós deveis também procurar fazer existir no vosso, para que seja um só rebanho e um só pastor. Deus vos guie, meus amigos, para a completa realização da vida, para a compreensão exata do mundo infinito, que Deus criou para vós. E eu, na minha obscuridade, na minha pequenez, louvo ao meu Deus e Senhor, que me fez compreender como a vida é, que me permite dizer aos meus, vós sabeis, vós tendes a certeza de que eu vivo e essa certeza me enche a alma de tanto prazer, que eu digo para todos vós que me ouvis, para vós meninas, pedaços das fibras do meu coração, a vida é a vida do espírito. Quanto ao corpo, permanece vivo enquanto o espírito ali habita, mas, desde o momento em que ele parte para o além, fica o corpo na terra, mas inútil, porque o espírito partiu. Irene. Súplica. Graças, meu Deus e meu Pai, que concedes ao meu espírito todas as bênçãos que desejo derramar sobre a terra. Senhor Deus, há tanta harmonia no infinito, há tanta felicidade no além.
Nós suplicamos que um pouco dessa luz bendita se estabeleça sobre a terra. Firme nela os seus raios de paz e bondade. Que todas as criaturas humanas, orando ao seu Deus, em espírito e verdade, compreendam que, fora dos ensinamentos de Jesus, não pode haver salvação. Não pode haver caminho direto que vá a ti, Pai Santo, sem Jesus, a tua santa palavra. Apacenta o teu rebanho, Jesus amado, dá às mães a intuição secreta que lhes faça prever todas as coisas em relação ao seu lar, dá aos filhos obediência aos seus pais, e o esclarecimento da sua inteligência para a compreensão do bem. Para esta casa, Senhor Deus, que é a tua, para esta casa, onde se procura fazer o bem aos espíritos sofredores, bem como às criaturas, ainda em embrião, para esta casa, Senhor Deus, desçam as tuas bênçãos, portadoras de felicidade, de paz e amor. E para os espíritos que se encaminham, quais borboletas, para os seus casulos, dá, Senhor Deus, que compreendam as suas futuras encarnações. Quantos se aproximam da terra, para uma nova existência? Que sejam todos bem-vindos e abençoados por ti, para que possam desempenhar as suas obrigações, dentro da lei sagrada do amor cristão. Deus ilumine a terra. Deus proteja todos os médiuns, esclarecendo as suas inteligências, para a compreensão dos seus deveres, em distribuir a caridade a todos os necessitados. Deus abençoe a cristandade. Célia. Diferenças. Irmãos amados e caros ouvintes, seja concedida a todos vós a graça do Senhor. O espírita cristão, naturalmente orientado pelos ditames dos evangelhos de Jesus, tem o desejo dentro da alma de que a propaganda espírita dessa doutrina seja feita em verdade e a todo mundo. O espírita amante de Jesus, tem o desejo de que o espiritismo seja colocado em seu verdadeiro lugar, e pregado aos ouvidos dos homens com todas as suas verdades, com todas as suas possibilidades de felicidade, com toda a sua luz irradiante, com toda a profundidade dos seus conhecimentos elevados. Não assim o espírita fora do cristianismo, tem, tão somente, o desejo da propaganda, e se lhe perguntarem, muitas vezes, o que significa essa propaganda e o que projeta, talvez ele não saiba responder. Dirá tão somente, é preciso combater as outras crenças e fazer valer a crença espírita. Se lhe perguntarem a base da sua fé, é possível que não saiba dar a razão. Tanto lhe basta que se diga ao mundo que os mortos falam, que as almas se comunicam com os seus semelhantes, na terra, mas o porquê dessa comunicação, o que visa ela, qual o seu fim caridoso, o que ganha o homem em saber que depois da vida material há uma outra vida, bem mais elevada, bem mais nobre, bem mais cheia de prazeres felizes, do que essa que deixou. Se lhe perguntarem os grandes problemas do espiritismo, esse homem não saberá responder, tanto lhe basta que as folhas sejam movidas pelo vento, para dizer que não foi o vento, e sim, o espírito. Tanto basta se lhe contar que tal qual movimento rápido às vezes se tornou saliente parecendo não dos humanos, mas sim dos invisíveis. Basta-lhe qualquer dessas coisas, comezinhas para os outros espíritas, mas para eles sobrenaturais, para que se declare formalmente espírita. Deixar que corram os tempos, deixar que haja uma necessidade premente de que esse indivíduo publicamente declare sua fé, sujeita a embora a crítica insensata dos que não sabem crer, sujeita a embora a provação e a privação, veremos nós os daqui e vós daí quantos se manterão dispostos a sustentar a mesma fé. Isto vem para dizer que os espíritas verdadeiramente cristãos não se devem incomodar com a propaganda infeliz que se faz, que tem tão somente valor do sino que bate, uma vez carregado o som pelo vento. Ninguém se lembra mais dele. Eles não deixam de ter utilidade, porque anunciam a vida além da morte. Mas é só. O curioso aproxima-se dessa espécie de espiritismo no momento em que se produz a sessão, e se descrente, mas depois. A sessão não lhe proíbe nenhum ato da sua vida insensata,
A sessão não lhe vai tomar conta dos atos praticados injustamente. A sessão não procura saber se a sua consciência está ou não nublada por pensamentos desonestos, ou se está limpa de culpa. Isso não preocupa a sessão. Basta que ele esteja habituado a assistir nesse lugar, aquele cerimonial dessa reunião, dê prova de presente a estes atos e depois ninguém lhe pedirá contas. Mas o espiritismo cristão é diferente. O espiritismo cristão é como o código evangélico. O indivíduo tem que pautar a sua vida por esses dizeres sacrossantos, anunciados pelos apóstolos e trazidos por Jesus. Não é somente preciso que ele ocupe o seu lugar na ocasião das reuniões habituais, para a prática da caridade. É necessário que, aprendendo os conhecimentos e a experiência que nessa reunião se lhe incutir, ele dê, lá fora, o testemunho daquilo que realmente aprendeu e assimilou. Eis porque, meus amigos, os que não entendem estas coisas dizem que não há harmonia em espiritismo. Não pode haver dessa forma. O homem verdadeiramente cristão não pode fazer harmonia com outro que não o é. O homem verdadeiramente cristão tem de seguir os preceitos do Divino Mestre, muito embora à custa de sacrifício, à custa de verdadeiros e hercúleos esforços para dominar o que se levanta em contrário. O homem que não é cristão não tem o código divino a reger os seus atos e, por conseguinte, não se importa de praticá-los da maneira que entende. Uma coisa, porém, é certa, é que o homem que não cuida da sua vida espiritual enquanto é tempo, pautando-a pelas leis evangélicas trazidas por Jesus, esse homem, malgrado a sua má vontade, entrará igualmente como seus irmãos obedientes neste mundo onde um dia todos fatalmente entrarão. E ele não poderá exigir para si as vantagens a que os outros têm direito. Ele será tão somente um ínfimo, pequenino da terra, que inconscientemente disse a todo mundo que havia uma vida eterna além da vida material, mas não será um homem cristão porque ele não preparou esse lugar para seu gozo. Será um homem que disse a todo mundo que a morte atinge tão somente o corpo, não atingindo o espírito, mas não será um homem que preparou a sua alma dentro do respeito aos mandamentos da lei de Deus. Quem aspira à luz não pode ter para si treva, essa é a verdade incontestável. Deixar que outros, meus amigos, se percam nesse labirinto sem fim que é essa preocupação das provas experimentais que chegando prontas, acumuladas umas sobre as outras, nunca serão suficientes para satisfazer a sua curiosidade. Deixar que eles se percam nestas cogitações, que não têm absolutamente nenhum resultado fiel e procurar saber em todos os atos da vossa vida se o vosso proceder está de acordo com a lei do Divino Mestre. Procurar em todos os atos da vossa vida verificar se o amor de Jesus mora em vosso coração, porque se morar, vós tereis o fruto que mais tarde será proveitoso para o vosso espírito, enquanto que eles procurarão as provas dessa imortalidade que pregam, na qual não creem, enquanto que eles procurarão penetrar no mundo além com todo esse fogo fato que é a ilusão dos seus próprios sentidos, e vós entrareis como as virgens, com as vossas lâmpadas perfeitamente acesas. Não vos incomodem as críticas dos homens. Fora da caridade não há salvação, isto é, fora de Jesus, que personifica a caridade, não há caminho para Deus. Aprendei, meus amigos, o espiritismo que eleva, que muito tem para vos dar, mas que também exige de vós a obediência, o raciocínio fiel, a compreensão, a boa vontade, o respeito às leis de Deus e a prática da caridade cristã. Sirva-vos este conselho, para que não vos impressionem as opiniões fora de cristianismo que são insensatas, e percam pela base. Deus vos ensine a pensar bem, Deus vos guarde de todo mal. O velho Bastos. Sobre religião. Meus amigos, prezados irmãos, vós não ideis ter uma comunicação edificante, neste momento. Ideis ouvir o relato de uma experiência. Foi-me permitido contá-la, porque isso trará alguma utilidade para vós, muito embora eu desconheça essa utilidade. Não obsta, porém, a que eu exponho a minha experiência, que deve servir a todos vós.
Eu vivi neste mundo, mudando de religião. A princípio, fui criada na igreja romana, onde aprendi os primeiros ensinamentos de fé. Apontaram-me Deus como um pai que muito me amava, mas que me castigaria sempre muito severamente se eu não o amasse tanto, quanto era amada. Apontaram-me Jesus, que por minha causa tinha subido a cruz do Calvário e que tinha padecido e morrido por mim. Mas ninguém me explicou por quê, apenas diziam que tinha sido por mim. Mais tarde, em idade colegial, puseram-me um catecismo na mão, catecismo que eu nunca assimilei, mas que decorei admiravelmente. Decorava-o, porque queria ganhar boas notas, e quem não as tivesse em catecismo, escusado era tê-las em outras matérias, estava desclassificado. Eu ficava a decorar as páginas do pequeno livro, muito embora sem compreendê-las bem. Chegando ao ponto em que se fala do mistério sagrado da Santíssima Trindade, cometi o grave erro de pedir uma explicação a respeito, o que me custou castigo, pois eu não tinha o direito de saber aquilo que as sumidades da própria igreja aceitavam sem orientação. Eu, nos meus 10 anos, infantis, pequei contra a terra, contra os céus, contra a majestade divina, porque pedi a explicação desse mistério. Chegando ao uso da razão, e não podendo pedir explicação sobre tais assuntos que eu não compreendia, mudei de religião. Fiquei sendo protestante. Fui protestando contra tudo, e não achei, igualmente, solução para as minhas perguntas. Elas permaneceram outra vez sem resposta. E eu fui andando assim. Depois comecei a frequentar uma reunião, onde se dizia que alguém baixava do céu para explicar as coisas de lá. Dessa vez esse alguém era um caboclo, muito interessante, que falava, fumava e bebia, não obstante vir do céu. Eu raciocinei de mim para mim, pois se é que se critica tanto dos que bebem, fumam, e dizem que os homens que se embriagam não são honestos, como é que esse que vem do céu, ainda usa bebida? Pois se o homem educado não fuma na face de uma senhora, como é que esse enviado do alto vem fumar, cachimbar, beber, enfim, fazer uma porção de coisas extravagantes, ele, mensageiro divino? Não gostei e disse, tudo isso não é verdade. E fui saindo. Convidaram-me para outra reunião. Desta vez, a teosofia, vai ouvir, porque ali tu fundas uma crença verdadeira, ilustrada. Não entendi coisa alguma. Os termos mais banais foram substituídos por palavras empoladas, que escapavam à minha compreensão. E por mais que eles repetissem os karmas e não sei que mais, todos aqueles termos difíceis, cada vez eu compreendia menos. E fiquei, nem católica, nem protestante, nem espírita, nem teosofista. Para onde ia eu? Sem crença, desta maneira fui contemplar a Deus nos mares, nas florestas, nas montanhas. Mas tudo isso na minha imaginação, porque explicação radical eu não tinha. E fiquei desta forma. Gastei a minha existência talvez sem proveito, por falta de uma criatura sensata que pudesse me encaminhar para o verdadeiro trilho. E eu pensava, mas não posso ser indiferente ao meu Deus, que me criou. A minha alma sabia que Deus existia e eu não podia me tornar indiferente, mas porque as manifestações de Deus são tão difíceis? Na igreja não achei solução para as minhas perguntas. O espiritismo não posso compreender como aquele que vi, com todas aquelas maneiras, que os próprios humanos, não usam. A teosofia, não posso compreendê-la daquela forma. E eu ficava cismando, na minha situação espiritual. Havia ocasiões em que eu escutava, como um frêmito de asas vagarosas, sussurrando aos meus ouvidos, alguma coisa de verdade há, que um dia conhecerás. E eu abria os olhos, para um lado, para outro. Quem falou? Quem disse isso? Ninguém dizia, sou eu? Ninguém. Às vezes, era como uma música araçudina, cantando coisas que não tinha ouvido aqui. Mas por que não me diziam quem era? Eu fui indo. Afinal, enfraquecida de muito trabalho, não vos vou contar toda a minha história,
porque isso não está interessando com certeza, mas adoeci gravemente. Eis, se não quando, vem a morte. Eu confesso, o estado de fraqueza em que me encontrava era tal, que quando eu pude raciocinar, vi que era impossível voltar à vida da maneira por que estava. Efetivamente, não posso dizer, a morte veio. Mas, rapidamente, eu me senti no outro lugar. Havia uma vibração constante, fresca e boa. Senti que uma mão acariciava a minha face, assim, como quem enxuga suor. Eu senti um sopro beneficente sobre meu rosto e como que me passavam as mãos pelos cabelos. Subitamente, aquela voz, a mesma que me soava aos ouvidos como um frêmito de asas, balbuciou: desperta, basta de tanto dormir, tu também não estás tão cansada, olha, vê onde estás. Tu não procuraste tanto a religião, se encontrar. Não faz mal. Aqui me tens para te dar a verdadeira. Anda, acorda, vem comigo, anda daí. E eu não sei como andei, sei que me acompanhou essa entidade e foi me mostrando as belezas do caminho. Eu vi vultos, todos eles suspensos, todos eles vibrando amizade, todos eles me recebendo como velhos amigos. Penetraste neste mundo, tu andaste procurando a verdade por toda a parte, não a encontraste na igreja, não a encontraste no velho que cachimbava, não a encontraste, tampouco, na teosofia. Aqui está, esta é a realidade. A realidade da fé e a vida eterna, e tu a tens na mão. Ah, meus amigos! Eu fiquei pensando então, que eu não tinha religião de espécie alguma, eu não era religiosa. Eis senão quando a mesma voz disse, tu não eras religiosa. Engano, minha amiga, tu tinhas Deus em tua alma, tu amavas. Apenas os homens não te mostraram, diziam que estava ali, em certo determinado lugar. Quando ouviste estas palavras, erraste. Só uma vez estava certa, foi quando procuraste a voz da natureza. Não te recordas? Mas, então, aquele velho que cachimbava, salivando, cuspindo sobre a gente, bebendo cachaça e dizendo ser enviado de Deus, quem era ele? Aquele é um desses nossos irmãos fracos, ainda não evoluídos, que vai a seu modo pregar a vida eterna. Os homens são assim, minha amiga. Querem aprender com ele, que nada tem a ensinar, mas eles, não orientados, julgam num mestre e tudo quanto lhes pede, dão. Se querem cachimbo, dão cachimbo, se querem fumaça, dão fumaça, se querem bebida, dão bebida. Não devia ser assim, deviam educá-los, corrigi-los, encaminhá-los para o bem. E eu vim contar essa história, para quê? Para vos dizer, meus amigos, que a existência da vida eterna é real, que no mundo onde nós estamos há verdade, há sinceridade, há amor. Procurai diretamente essas coisas e vereis a vossa felicidade. Amai muito, fazei o bem que puderdes, sede caridosos, sede bondosos, tolerantes, sinceros, verdadeiros e chegareis ao ponto em que eu cheguei. Deus vos guarde de todo o mal. Deus vos ensine a fazer sempre o bem. Cacilda. Resposta a alguém. Amigos e irmãos, eu vos saúdo na paz de Jesus. Atravessamos uma época em que o Espiritismo deve ser explicado ao homem tal qual é, em verdade, em justiça, em religião. A crença espírita, abraçada fervorosamente por alguns, e despertando em outros curiosidade proveitosa, atinge um ponto em que é preciso viseira erguida, para combater de frente o adversário que se levanta para destruir aquilo que é indestrutível, a promessa divina. Sim, a promessa, porque o Espiritismo é o Consolador mandado por Jesus, prometido naquela época, para explicar aqueles coisas que então não poderiam ser explicados, pela falta de compreensão dos homens. Essa promessa divina aí está patente aos olhos de quem quiser ver, clara, radiante como a própria luz, simples como a inocência, caridosa e boa, para ser a tábua de salvação daqueles que a ela se apegarem. A grita humana se levanta, procurando abafar aquilo que não pode terminar, aquilo que Deus fez imortal.
E esses tais não reparam que, procurando destruir o que é indestrutível, pisam aos pés as suas altas prerrogativas, porque, negando a imortalidade do ser, negam a sua própria imortalidade. E não é muito desejável para uma criatura inteligente e de bom raciocínio, aspirar num túmulo término da sua vida. Não é realmente aceitável que criaturas, aspirando a uma vida eterna, desejando uma felicidade que lhes será um dia concedida, creiam firmemente que os 7 palmos de uma cova possam conter uma individualidade. Se assim fora, seria imperdoável a injustiça dos ditames da providência. Eu vos digo, não fui havido um fervoroso adepto do espiritismo. Foi necessário que o véu da sombra da morte envolvesse, para que eu pudesse compreender a extensão do amor de Deus, a caridade do espiritismo, a verdade dessa maravilhosa doutrina. Mas, como o homem, não obstante testemunhar muitas vezes incredulidade, jamais a fé abandonou o íntimo do meu ser. Apenas essa fé não era esclarecida. Eu pressentia que alguma coisa de incognoscível ia além da minha inteligência, e busquei apanhá-la na terra. Não apanhei, é certo, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim dizia que lá estava intacto esse presente divino, que um dia eu haveria de alcançar nos arroubos da fé. Lamento, por isso, que criaturas esclarecidas saiam em campo para protestar contra aquilo que é evidente, contra a verdade, que é o mesmo sol, contra o espiritismo, que é a verdadeira vida do indivíduo. É lamentável, é realmente doloroso, que alguém consagre os dias da sua existência ao pedir insistentemente provas daquilo que ele tem diante dos seus próprios olhos. Ó, criatura ínfima da terra, como explicarás tu o vai-vem dos ventos? Como explicarás tu as leis patentes da natureza? Como explicarás tu a profundeza dos mares? Como explicarás tu o porquê da vida? Pergunto-te eu, o que pensas tu da lei imortal que tu não aceitas, ou finges não aceitar? Como explicarás tu a tua própria vida? Essa exuberância de forças, que vem de ti, esse sentimento que faz vibrar a tua palavra. Como explicarás tua vida das flores, o respirar das plantas, a chuva que fortalece tudo quanto é vegetal? Como explicarás tu tudo isso? E, já que tens tanta ciência, já que és tão elevado, por que não descobres um remédio, na tua alta sabedoria, que prolongue um só minuto da tua vida na terra? Não o podes fazer? Não podes, porque essa mesma inteligência que Deus te deu, tu a destróis, pela tua vaidade, pelo teu orgulho, pela tua petulância, e imaginar destronar aquilo que Deus entronou. Não é possível, meu amigo, não é possível. Dize apenas, eu não compreendo a ciência divina, eu vejo que tudo isso é criado por um poder superior, mas eu não compreendo, francamente, toda essa coisa. Mas fala com humildade, não fales com essa hipocrisia que outros não perceberam, mas que eu percebi, não fales com essa falta de sinceridade, porque, se Deus quiser, tudo te será apresentado, se for da vontade sagrada de Deus. As próprias pedras darão testemunho da onipotência do Criador. E não virá um, mas milhões de espíritos à tua presença. E, novo Saulo, tu cairás por terra à voz do Senhor. Mas, como bem disse alguém, qual é a vantagem que vem disso? Os homens crentes, esses sim, recebem benefícios. A doutrina espírita continuará impávida, a desfraldar o seu pavilhão, agrupando nele todas as almas fiéis que abraçarem com fervor o espiritismo. Ela continuará à vanguarda de todas as doutrinas, chamando os homens para o rebanho do Senhor. E tu, ovelha desgarrada, hás de ficar pelos montes à procura de refúgio, sem o encontrar, porque o materialismo não dá conforto às grandes mágoas, o materialismo conduz ao desespero nas grandes dores. Aquele que tem fé em seu Deus, padece, mas confia na proteção divina. O materialista nada mais vê do que o báratro escuro, profundo, pútrido, onde o corpo se sepulta, e, quiçá, a alma vive. Os crentes espíritas, em meio das tribulações,
Em meio das dores, das lágrimas, sempre descortina uma réstia de sol no horizonte, uma consolo em conhecer a vida eterna. Ele obtém a palavra do mensageiro divino. Essa palavra lhe vem, como uma revelação, alentar o espírito nas horas das grandes dores. Louvado seja o Criador de todos os mundos. Bendito seja o sagrado nome do Senhor. E que Espiritismo possa contar em cada adepto um verdadeiro soldado, em favor da sua vida, um propagandista da fé cristã, uma criatura com amor à caridade e à vida eterna. Deus vos salve. Henrique Câmara, médico. Respostas a perguntas particulares. A paz do Senhor convosco esteja. Meus amigos e meus irmãos, a vinda dos espíritos ao mundo terreno obedece a um plano divino. Não é por um mero acaso que ingressam no planeta terreno seres, buscando lares onde possam viver. Tudo se prende ao plano traçado pela onipotência do Criador, pela sua sabedoria onisciente, para ser realizado o progresso evolutivo das almas. Assim, é justo, é necessário, que toda criatura humana receba a instrução relativa a esses fenômenos, para não incidirem culpas que vêm refletir-se sobre os seus espíritos, causando grande dano à sua evolução. As mães, melhor as esposas, que vivem nos seus lares, para sua família e por ela, devem colocar o destino dos seus filhos nas mãos de Deus. Aquelas que têm como prova não receberem em seu lar espíritos enviados pelo Pai, para lhe beberem os conhecimentos da vida presente, e se prepararem para a evolução futura, não têm culpa dessa esterilidade providencial, porque constitui uma prova. Não tem culpa, digo eu, no presente, porque o passado é que dá ocasião a essa experiência. Não discuto, pois, o caso daquelas, que, por motivo superior, não recebem em seu seio o ser, que mais tarde terá o direito de filho em sua casa. Respondo, tão somente, as perguntas particulares, neste momento enviadas ao meu espírito, sobre a situação daquelas que, não desejando aumentar a sua prole, lançam mão de meios oferecidos pela ciência, para se cimirem a esse ato natural da natureza, recebendo em seu espírito que Deus enviou. Meus amigos e meus irmãos, se todas as mulheres tivessem essa obsessão, como poderiam os espíritos ingressar nos lares? Algumas justificam-se em fechar-lhes a porta dizendo, não tenho recursos para viver, um filho na minha situação seria um peso, não tenho meios para educá-lo, seria tão somente um transtorno na minha vida, porque toda ela se deslocaria. Eu teria de lutar, juntamente com o meu esposo, para sustentar a existência, que é preciso levar neste mundo atual. Não procede, bem o diz o adágio popular que anda de boca em boca, na gente inculta, mas que representa uma verdade, conforme o frio, Deus fornecerá roupa. Que diremos daquelas, como exemplo que tivestes há pouco, que, prestando-se a um juramento, prestando-se a um celibato pecaminoso, caem? E por que não aparece o fruto dessa queda? Fruto não criminoso, porque ele não é culpado. Elas procuram estrangular o recém-nascido, estregando aos cuidados daquele que lhe dará sepultura. Que diremos? Diremos, mulher, se tu não abres os olhos em tempo, para fugir ao polvo tremendo que sacrifica as aspirações da natureza que Deus te deu e proíbe o amor lícito, se tu não tens a força suficiente para romper com esse preconceito social, porque respeitas o mundo ao ponto de te tornares uma criminosa, ofendendo assim as leis do teu Deus, Criador. Seria melhor que arrancasses de ti esse hábito pecador e fosses viver honestamente no lar honesto e humilde, lavrando a terra, procurando, com o suor do teu rosto, lutar na existência terrena, antes de te julgares, dessa forma impura, uma mulher pura, virtuosa, se, na verdade, não és mais do que uma pecadora. Meus amigos e meus irmãos, educar as crianças desta forma, porque as meninas de hoje serão as mulheres de amanhã. Todas as vezes que um filho visita um lar, é uma honra para uma mulher. Deus a escolheu,
para depositária daquele espírito, que será um homem honesto, se a sua educação, se o seu sentimento religioso, se o seu amor materno souber encaminhá-lo, de modo que ele possa desenvolver os seus atributos. E, se por acaso, coisa que não difícil suceder, for um espírito pecaminoso que venha para o vosso lar, ainda assim, vós não vos podereis eximir dessa responsabilidade, porque é uma criatura que vem para dentro do vosso lar, dentro da vossa casa, seguir o vosso exemplo, aceitar uma vida honesta, aprender a ser nesta vida aquilo que não pode ser no passado. Por isso, eu digo e repito, um filho bom, uma filha digna é a honra, alegria dos seus pais. Um filho desonesto, um filho pecador, é a cruz da sua família, mas nunca pode ser lançado fora. Seria uma ação condenável em qualquer situação da vida. Se foi um espírito bom que veio para o vosso lar e vós o sufocaste ao nascer, não permitistes a honra de receberdes em vosso lar, um ser evoluído, que vos haveria de dar prazer. Se foi um espírito pecador que procurava ingresso na vossa casa, pecastes, porque fechastes a porta, negando-lhe a oportunidade de progresso. De qualquer maneira, pois, meus amigos, quer venha um espírito luminoso, quer venha um espírito sofredor, a culpa é, absolutamente, a mesma, desde que a mãe voluntariamente se recusa a cumprir o seu dever. Sirva-vos a lição de exemplo e aprendei, vós moços e moças, a amar os vossos pais, como deveis, compreendendo que eles se sacrificam por vós, que vós sois o carinho, o amor, a verdade, a vida, a esperança, o alento da sua provação na vida. E vós, mães, continuar a galgar o calvário da vida, com esses sirineus abençoados que Deus colocou em vosso caminho. E vós, pais, orai a Deus para que os vossos filhos saibam compreender a missão que os trouxe à terra. Deus tenha dó do sofredor, Deus ampare o seu passo e faça-lhe compreender o abismo em que precipitou a sua alma, recusando em seu seio, em seu lar, a vida o entezinho que procurou viver, e não pode cumprir a sua prova. Deus guarde todos os homens. Max. A graça da vida. Meus amigos, meus irmãos, eu quero falar-vos, trazendo-vos, mais uma vez, a prova da minha estima. O amor é espiritual. O amor é, portanto, do Espírito. Aqueles que estão na face da terra, que amam a seu modo, não compreendem as grandes expansões de que o Espírito pode ser expoente, tratando-se de um grande amor. Deus, o excelso Criador de todas as coisas, de tudo quanto tem vida, é Espírito, Ele ama. O amor, portanto, verdadeiro, intenso, só pode ter pureza em si, porque se houvesse impureza na prática do amor, então, Deus não poderia ser chamado um Deus de amor. O mundo, porém, mistura os afetos impuros, sensuais, vergonhosos, com essa chama purificadora que alenta as almas, que estreita as criaturas do mesmo amplexo, que, enfim, faz pulsar coração contra coração. Tudo isso na expansão verdadeira de um desejo honesto, de um sentimento puro, de uma afeição espiritual. A sociedade tem transtornado todas estas coisas com as suas leis, com os seus costumes, com os seus hábitos deploráveis. A sociedade é a principal responsável pelo desvio em que se encontra a mocidade, e, sobretudo, a mulher, em uma época em que tudo devia correr bem, dada a expansão da crença espírita, que vai, pouco a pouco, purificando almas, intuindo aspirações honestas em corações sinceros, enfim, ensinando-as a viver com pureza. A sociedade é a primeira a pisar, a causticar aqueles a quem ela desviou. Ela apresenta as suas leis vulneráveis, leis impiedosas, leis que ela própria criou, e, depois, é o primeiro juiz que se levanta para pisar o delinquente que obedeceu àquelas leis. A sociedade é injusta, meus amigos. Enquanto, com uma mão ela toma o turíbulo para jogar incenso nas almas, embriagando-as com os odores daquela fumaça cheirosa,
com a outra ela assina a sentença que vai fulminar a aspiração daquele a quem incensou. Mas a sociedade, ainda assim não é culpada. E sabeis por quê? Porque ela funda as suas leis, no senso comum da maioria dos homens. Se ela buscasse angariar leis, todas elas